Fala aí, torcida tricolor. Bom, o que dizer depois de uma eliminação como essa ocorrida ontem no Defensores del Chaco? A absurda, trágica, vergonhosa atuação do Fluminense diante do Olímpia, mais uma vez sendo eliminado pelo Olímpia, só que desta vez na terceira fase, sem sequer chegar à fase de grupos. E o Fluminense fez por onde? E você pode aí escolher o seu culpado preferido, vamos dizer assim. Vai ter muita gente que vai dizer, mas não adianta procurar agora, ficar caçando culpado, procurando responsável. Internamente o discurso vai ser esse, evidentemente. Mas a gente sabe que alguns personagens contribuíram diretamente para essa eliminação. Dá até para escolher. E é disso que eu vou falar nesse vídeo agora. Deixe seu like aí, que é muito importante, sempre pedindo essa moral de vocês. Se inscrevam aí no canal. Né? Para quem não é inscrito ainda, ative as notificações, conto sempre com vocês, é muito importante essa interação e a participação de vocês por aqui. Bom, começando a análise desse jogo, é até difícil saber por onde começar, né? Porque foi uma atuação tão bizarra, uma das piores atuações do Fluminense nos últimos tempos. Vai ser difícil encontrar uma atuação tão ruim, um desempenho tão ruim assim, em todos os sentidos, em todos. A escalação, vamos começar pelo início de fato, né? A escalação escolhida pelo técnico Abel Braga era aquela que o torcedor vinha pedindo há tanto e tanto tempo, ou a maior parte da torcida, eu pelo menos, há muito tempo. O Abel mudou e resolveu mudar logo no jogo, no principal jogo, o jogo mais decisivo do ano. Ainda assim, em momento nenhum contestei, porque o Arias fazia todo sentido o Arias entrar em campo ali aberto pela esquerda, o jogador que tem mais velocidade, que vem no momento melhor que o William. E o próprio Martinelli no lugar do Iago. Só que a questão é, se for para jogar, se era para jogar como jogou, completamente retraído, recuado e só correndo atrás do Olímpia, era melhor ter jogado o Iago. Até porque o Martinelli, a gente lembra, o Martinelli funcionou muito bem, vinha jogando muito bem num outro time, que não era esse time, era o time reserva, com 4 jogadores no meio campo, uma diferença gritante. E é esse ponto que eu já começo chamando a atenção. O próprio técnico Abel Braga, na entrevista coletiva, reconheceu que o meio acaba ficando sobrecarregado com apenas 2 homens. Olha que incrível, que surpresa. A gente vem falando, eu pelo menos venho falando isso, desde o início da temporada, desde os primeiros jogos, desde que o Abel definiu essa equipe, que o meio-campo estava sobrecarregado. Seja Martinelli, Nonato, Iago, quem atuar ali vai ficar sobrecarregado, porque tem que cobrir uma faixa enorme de campo, tem que defender e tem que armar também. E aí o que acontece? O sistema defensivo ele acaba ficando mais sobrecarregado. Em compensação, o ataque também fica passando fome, porque a bola não chega, na maioria das vezes não chega com qualidade, porque falta um homem no meio campo para pensar esse jogo. E a gente vem falando disso há muito tempo. Não é de hoje que esse time na maioria das vezes, ele foi previsível. Ele tinha dificuldade para criar jogadas, porque não tinha um homem para fazer essa função. Então eu me sinto bem à vontade para falar isso agora, porque eu já venho apontando esse erro, por exemplo, há muito tempo. E eu falei lá atrás, gente, dá para criticar mesmo nas vitórias. E dá para elogiar também nas derrotas. É isso que eu vim falando desde o início. Porque teve gente que se iludiu completamente com essa sequência de 12 vitórias, que está tudo bom, está tudo maravilhoso. E a gente tem que lembrar o que eu falei já também. Campeonato Carioca, não há parâmetro para ninguém. Foram os 3 clássicos. Mas Fla-Flu é normal. Nenhuma surpresa. Fluminense, Vasco e Botafogo são times fraquíssimos. Fraquíssimos. Então assim, o teste de fogo era agora. Eu ainda falei, a coisa, se errar no momento crucial, no momento decisivo, pode ser tarde demais. Se alguns desses problemas que a gente está observando agora, se continuarem se repetindo e acontecerem num jogo importante, decisivo, a coisa pode desandar. E não deu outra.
vou só colocar esse trecho da coletiva do técnico Abel Braga falando sobre isso. Sobrecarregou demais os dois volantes, tanto o André como o Martinelli. Mas, sinceramente, não dá para entender muito, sabe? A desolação é muito grande porque foram gols sofridos que nós treinamos muito do jogo de quarta-feira para cá, porque sabíamos que essa era a forma que eles usam. Ainda mais que eu não ia nem botar um zagueiro, só coloquei porque eles botaram mais dois caras muito altos para cruzar na área, por isso que eu botei o Claro. Mas foi pena, tivemos a chance, inclusive, do gol, e nós tivemos azar de errar no pé do garoto. Entrou muito bem, tentou descolocar o goleiro. O goleiro defendeu com o pé. Poderia ter sido um pouco melhor. Então a desolação é muito grande, porque sofrer 2 gols, como nós sofremos, além de ter sido previsto, mas é muito complicado de entender. Então o Abel dá a solução, ele dá o problema, a solução ele mesmo poderia dar. Ele sabe o problema, é claro que o Abel sabe, mas a solução até hoje a gente não viu, que é o que eu vim pedindo também, o que muita gente vem pedindo também, que é a entrada, uma mescla daquele time reserva que vem jogando muito bem com o time titular. Mas aí ele teria que abdicar desse esquema com 3 zagueiros, coisa que ele não quer, e por isso vem insistindo nessa formação que tem problemas, claramente tem problemas. O próprio Abel fala na coletiva, a gente já sabia como o Olímpia ia atacar, que é só jogar bola na área. Se já sabia, por que não conseguiu então evitar? Por que uma atuação tão apática? Por que uma atuação tão covarde? O Fluminense em uma semana praticamente saiu do céu ao inferno da possibilidade de alcançar a sequência de vitórias consecutivas, a maior da história do clube, a uma venda absurda da sua maior joia, do seu principal destaque, o que criou um clima completamente pesado, principalmente depois da entrevista do presidente Mário Bittencourt, né? Às vésperas de um jogo importante, uma negociação, repito, que não foi vazada aqui, foi vazada lá na Espanha, e culmina com essa eliminação terrível, que vai trazer consequências ainda, financeiras inclusive. Então, assim, realmente foram dias bizarros, né? E a cereja do bolo foi essa eliminação ontem para o Olímpia. E aí, quem são os responsáveis? Bom, o Abel fez o que a torcida pediu, mas não mudou a postura do time. A questão ontem não era nem a escalação para mim, é como o time se comportou em campo. Qual foi a postura do Fluminense? E foi uma postura de time pequeno, que não condiz com a grandeza do clube. Substituições ruins, o Arias queria continuar do jogo, foi a impressão que eu tive, pelo menos, que ele queria continuar. Mas o Abel precipitadamente o tirou, pelo menos foi o que eu percebi. E na hora que o Arias saiu, a câmera focou nele e ele estava fazendo uma cara assim meio estranha. E eu acho que era uma reação a isso. Gabriel Teixeira, mais um aí que entra também para a lista de responsáveis, perdeu um gol bizarro. Uma bola que ele recebe do Willian, que entrou bem na partida até no segundo tempo. E aí a gente vai falar, quem é o culpado? É o Abel, o Gabriel Teixeira? É o presidente Mário Bittencourt, que ajudou diretamente a criar esse clima pesadíssimo, esse clima de enterro, às vésperas de um jogo, no momento que o Fluminense vinha de forma maravilhosa na temporada. Foi a arbitragem que anulou um gol absurdo, que aliás, impressionante, né? Só teve uma câmera de replay, não teve outra câmera. Incrível isso, né? Realmente incrível. Então, um gol que foi absurdamente anulado, o David Braz, teve sim uma arbitragem conivente com a violência, uma péssima arbitragem. Uma péssima arbitragem. Isso é fato. Só que, desculpa, eu não consigo falar de arbitragem diante daquilo que o Fluminense fez ontem no Defensores del Chaco. Sinceramente, para mim não dá para falar de arbitragem. Não dá. Não há como justificar essa vergonha que foi a atuação do Fluminense.
Mas quem pode ser responsável? O Fábio, que entregou o gol para o Olímpia no primeiro confronto? É verdade, né? Esse gol fez diferença. Aquela bizarrice também do Fábio. Mas, gente, desculpa, nem isso eu levo em consideração. Porque o Fluminense chegou no Defensor del Chaco com uma vantagem de 2 gols. E bastava ter coragem para jogar um pouquinho de bola. Só faltou isso. Só, né? Um pouquinho de bola, se impor como um clube grande que é. Tecnicamente é melhor que o Olímpia, evidentemente é melhor que o Olímpia. Então é uma questão de imposição, de postura, de coragem. Porque todo mundo sabia que ia ser pressão, que ia ser jogo difícil. Eu vinha falando isso, eu sabia que não ia ser um jogo fácil, eu sabia que ia ser um jogo complicado. Só que a gente também não esperava uma postura como essa, assim, um comportamento como esse que o Fluminense apresentou no jogo. Isso é inadmissível, isso é injustificável. Não tem como justificar isso. A venda do Luiz Henrique e essa eliminação precoce na Libertadores são 2 carimbos na diretoria do Fluminense e no seu presidente, que é centralizador. Não é ele que, é só ele que fala, é só ele que decide, tudo é ele. Então, ele que assuma a responsabilidade por isso também. Nada mais justo. Porque tem um diretor executivo que não fala, não porque ele não quer, o Paulo Júnior. É porque ele não é permitido. Não lhe é permitido. Porque só o presidente fala. Muita coisa o Paulo Júnior não fica nem sabendo. E você imagina a gente. E olha que a gente corre atrás pra caramba. Eu e os outros repórteres que correm no Fluminense, corremos atrás pra caramba. Então, assim, você pode escolher aí o responsável que você preferir. Ou os responsáveis, para mim, tem mais de um. Todos esses que eu citei aí tiveram grande parcela de responsabilidade, na minha opinião. Mas só que ali, sinceramente falando, ali dentro do jogo, o maior problema do Fluminense foi o comportamento, a postura, a maneira com que o time entrou em campo. E aí não tem como fugir. A maior responsabilidade, claro, além dos jogadores que estão ali executando, é do treinador, do Abel. A estratégia foi errada, ele mudou, mas a estratégia foi errada, estava errado, foi dando errado, e ele não fez nada para mudar. Ele não conseguiu em momento nenhum mudar. Dar um destino diferente para esse time, para esse jogo. Em nenhum momento as substituições foram muito ruins. Foi uma tragédia completa, gente. Foi uma tragédia completa. Foi uma merda, a verdade é essa. Uma atuação vexatória. E não tem como exibir o Abel de grande responsabilidade nisso. Assim como ele teve méritos na sequência de vitórias, em outras situações, além, claro, dos jogadores que, repito, estão ali dentro, o Gabriel Teixeira, não tem como o Abel entrar e fazer o gol no lugar dele. O Gabriel Teixeira parece que tem um ojeriza gol. É um jogador que também vem sem ritmo, não teve muitas oportunidades e entrou justamente num jogo decisivo como esse. Enfim. Agora o que resta é olhar para frente, vai vir Sul-Americana aí, tem Copa do Brasil, finais do Campeonato Carioca. Essa dor e essa tristeza para essa eliminação não vai passar agora, porque ninguém esperava, ninguém contava com isso. Foi um balde de água gelada, de gelo, enfim, em todo mundo. É mais um absurdo que acontece, assim, na boa. Não dá para considerar o jogo de ontem como algo normal. Não é normal. E é preciso que todos reconheçam isso. Todos que estão lá dentro precisam reconhecer que o que aconteceu ontem foi uma vergonha. Agora é olhar para frente e ver se o Fluminense vai conseguir, de alguma maneira, se redimir por isso, com algum título. Uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Nada menos que isso a torcida espera. Se você concordou ou discordou de alguma coisa, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Deixe seu like, é muito importante no vídeo. Se inscreva no canal, conto sempre com vocês. E aí a gente, talvez hoje ainda, volto com mais conteúdo aqui no canal do Lessa. Beleza, pessoal? Tamo junto.